porque a água que jorra do trono do Senhor, ela se faz presente aqui nesta noite. Feche seus olhos. Fala para o Senhor. Senhor, fala comigo através da Tua palavra nesta noite. Senhor Jesus, nós já louvamos, nós já adoramos, nós já sentimos a Tua glória. Mas nesta hora, Senhor, vem o melhor momento, que é a Tua palavra, que é o nosso alimento, Senhor, e nesta noite o Senhor vem abrir, ó Pai, o entendimento da Tua igreja. O Senhor vem abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais da Tua igreja nesta noite. E venha quebrar, Senhor, todas as barreiras, todo impedimento, ó Pai, de alimentarmos esta palavra nesta noite. Papai querido, nós apresentamos o Teu servo que irá ministrar. Que ele venha diminuir, mas que a Tua presença venha estar sobre a vida dele. Usa ele poderosamente, ó Pai, com a unção redobrada do Teu Espírito nesta noite. Capacita, Senhor, porque o Senhor pega os incapacitados e capacita. Capacita cada dia mais e mais o Teu servo, Senhor. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias em Mateus 14, 22. Mateus 14, 22. Amém? A palavra de Deus fala assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, chamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Através dessa palavra que nós vamos moldando a nossa fé, nosso coração, porque Deus nunca faz as coisas ao acaso. Ele sempre tem um projeto na vida de cada um de nós. A partir do momento que nós começamos a andar com Deus na palavra e começamos a obedecer esse caminho, Ele é que vai direcionando-nos para que nós venhamos a crescer firmados na fé, para que nós venhamos crescer firmado na coragem, na determinação, na vontade. E Deus faz maravilhas no meio do seu povo, porque se nós lermos a Bíblia, nós vamos reconhecer isso através das obras do Senhor. Através desse povo que andou com Deus, que seu nome ficou escrito no livro da vida e no livro da palavra do Senhor, é que nós vamos sendo trabalhados, tendo esse entendimento, que é passado de povo para povo de Deus.
A palavra de Deus aqui fala que Jesus manda os seus discípulos entrarem no barco e mandam eles seguir enquanto ele despede a uma multidão. A multidão a qual estava com Jesus quando ele fez as multiplicações dos pães e dos peixes. Mas se Jesus tinha todo o conhecimento, se Jesus era onipotente, onipresente, onisciente, por que Jesus coloca seus discípulos para andarem num barco contra o vento e contra as ondas? Se tudo Deus determina para que nós cresçamos na palavra, então deve haver um significado forte sobre esse acontecimento. Porque Jesus Cristo coloca o seu próprio povo para correr aquele risco naquele momento. Aquele povo tinha acabado de ver milagres acontecer, Jesus transformar os peixes e transformar os pães e multiplicar para mais de 1000 pessoas. Mas se você notar no finalzinho do capítulo 14, versículo 33, o povo fala assim: então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Será que aqueles milagres que Jesus já tinha feito não foi o suficiente para que esse povo cresce na verdade, na palavra de Jesus? Precisou deles entrarem num barco e andarem nas ondas, contra o vento? Precisou que Jesus andasse sobre as águas para que eles pudessem entender que Ele é o que nos justifica, é o Filho de Deus, do Criador dos céus e da terra e de cada um de nós também, que nos deu essa consciência para nós entendermos o tão maravilhoso é o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Porque quando nós estamos andando na contramão, porque quando nós estamos andando na tribulação, mesmo conhecendo a palavra, é que agrada a Deus. Porque nós estamos na dificuldade, mas nós estamos indo para frente. Aqueles pescadores poderiam ter voltado, porque se o vento estava contra, era só eles voltarem pelo mesmo caminho, mas eles continuaram determinados a atravessar, porque Jesus tinha dado a palavra a eles. E aquela determinação, ao mesmo tempo, fez com que o Senhor Jesus fosse até eles, mostrando para mim e para você: se vocês enfrentarem obstáculos, dificuldades, vocês clamarem o meu nome, eu estarei junto de vocês. É por isso que nós nos reunimos sob essa palavra e nós aprendemos a ter esse entendimento, saber que as dificuldades é que faz com que nós cresçamos espiritualmente na palavra. E é nessa dificuldade é que aparecem pessoas diferenciadas das outras. Porque no meio de toda aquela tribulação, o barco balançando contra o vento, é que surge um certo Pedro. Enquanto todas as pessoas estavam com medo, Pedro ainda fala: se for o Senhor, faz com que eu vá até onde o Senhor está. Porque é através dessa dificuldade é que homens de Deus são levantados. É através de andar nesse caminho, com essa porta estreita, na dificuldade, é que verdadeiros homens de Deus são levantados por Deus. E as outras pessoas que estão ao redor olham e falam: se não for Deus na vida dessas pessoas, não tem como elas estarem aí continuando pregando a palavra, nessa determinação e nessa vontade, crescendo cada dia mais, porque é assim que Deus faz com o povo que anda com Ele. E ao mesmo tempo Ele vai trabalhando a nossa dificuldade, os nossos medos. Qual era o maior medo de um pescador? O maior medo de um pescador não é morrer afogado. Ele tem todo o conhecimento das águas, ele sabe que ninguém pode andar sobre as águas. Eles estão acostumados a jogar rede, a pegar peixes, a nadar, e sabe qual é a dificuldade quando um barco está balançando, o risco. Por isso, naquele momento, quando Jesus vai ao encontro de cada um deles, eles se apavoram, a palavra de Deus fala, mas Jesus vem com a sua palavra e manda eles se acalmarem, não ter medo,
Não tenha medo se vocês estiverem na dificuldade, porque a partir do momento que vocês estão andando com a palavra, estão andando comigo, eu cuido de vocês. Jesus nunca vai deixar o barco dos seus discípulos virar. Mas a partir daquele momento que ele deixa com que eles lutem um pouco contra as dificuldades, contra as ondas, contra o vento, vai mostrando que eles têm determinação, e vai mostrando que eles têm a capacidade de lutar mesmo nas dificuldades, assim como é nós aqui, lutando cada dia sobre essa palavra. Mas lembre que Jesus está sempre perto de cada um de nós. A palavra de Deus fala lá em Êxodo 16. Êxodo 16. 16:1. A palavra de Deus fala assim: e partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para esse deserto para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Mais uma vez aqui nós vemos o povo de Deus passando por dificuldades, desta vez no deserto, porque eles tinham levado o alimento do Egito, carne, eles tinham levado leite, eles tinham levado... Mas no deserto, tudo que você levar com o tempo vai acabar, e no deserto não tem como você plantar. Se você não planta, você não colhe. Se você não planta e não colhe, você não se alimenta. E aí você precisa do Senhor nesse momento. Esse povo ficou na escravidão durante 400 anos, a palavra de Deus fala. Mas o Senhor aqui nesse momento está trabalhando aquilo que eles mais tinham medo, a fome. Por mais que eles fossem escravos do mundo, a escravidão do mundo, o mundo alimentava a carne. Mas se você se alimentar da carne, você vai ter fome no outro dia. Mas se você alimentar do Espírito de Deus, esse alimento faz com que você ande durante 40 anos no deserto. A partir desse momento que Deus deu o alimento para eles, o maná que cai do céu, esse povo andou durante 40 anos, e as roupas deles não gastavam, os sapatos não gastavam, porque é um alimento espiritual, é o alimento que nos leva para a vida eterna. Basta nós termos fé e continuar firmes sobre essa palavra, porque essa palavra tem poder. E ao mesmo tempo Deus coloca dificuldade para nós aprendermos a confiar nele, porque quando você passa por uma dificuldade, igual o povo estava no barco, balançando o vento contrário, o Senhor Jesus chega e fala: acalmai-vos, não tenhais medo, eu estou com vocês. Porque quanto maior vier a dificuldade e mais Deus trabalhar na nossa vida, mais a nossa fé continuará crescendo. E nós vamos amando cada dia mais, porque essa palavra é amor também. Ao mesmo tempo ela te dá determinação. E assim que ele faz, ele pega alguém, escolhe no meio do seu povo, passa por dificuldades, e aí ele levanta essa pessoa. Assim como Pedro. Nesse momento aqui, quem foi levantado foi Moisés, que entrou sozinho com Deus,
Mas se você estiver sozinho, mas Deus estiver com você, você passa por cima das águas, você vê o mar abrir, você anda no deserto, você é alimentado espiritualmente. Essa palavra tem poder. E aí toda uma nação vê uma pessoa sendo operada na vida por nosso Deus maravilhoso, e olha e fala: nós também queremos andar com esse povo, porque Deus está com ele. E naquele momento, Moisés caminha junto com esse povo, junto com Deus. Porque quando nós estamos firmados nessa palavra, lembra que basta clamar, o Senhor opera no meio de nós. Porque Ele olha dentro do nosso coração e vê a nossa força de vontade, que nós estamos aqui única e exclusivamente para crescer espiritualmente, para ganhar almas para o Senhor Jesus. Porque essa palavra é pregada para a vida eterna. Basta você ter fé e continuar nesse caminho, e ver a história desse povo sendo mudada a cada passo. Não importa se é no deserto, não importa se é sobre as águas, pois aonde você anda com Deus faz história na sua vida. 40 anos esse povo andou com o Senhor. E quando chega num determinado momento, Deus começa a operar no meio desse povo, e começa a levantar Josué. Num determinado momento da palavra de Deus, começa a surgir o nome de Josué. E ele vai crescendo, porque é assim que Deus faz na nossa vida. Se nós continuarmos com essa perseverança, com essa fé e essa vontade no coração, Deus move montanhas. Deus para a terra, assim como Ele parou para Josué. Basta nós continuarmos incansavelmente e ter essa paz ao qual o Senhor Jesus Cristo fala para nós. Eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá. Lembra que o mundo, sempre que te der alguma coisa, ele te pede algo em troca. Aí você olha na palavra e vê que Jesus já se entregou primeiro para nós. Antes mesmo de nós termos nascido, não pediu nada em troca. E nos dá essa rica oportunidade de poder andar nesse caminho, aprendendo cada dia um pouco, porque é de fé em fé e é de glória em glória. A palavra de Deus fala lá em 1 Samuel 17, 1 Samuel 17, a palavra de Deus fala assim, aleluias. E disse Jessé a Davi seu filho, 1 Samuel 17, 48, 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate e a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Aqui mais uma história de um povo trabalhado por Deus. Deus escolhe Davi, ainda era uma criança, manda Samuel ungir a sua cabeça, e a partir desse momento Deus começa a andar junto com ele, assim como Ele está andando no meio de nós. Através do tempo que Davi foi andando com Deus, ele foi sendo trabalhado nas dificuldades. Porque quando você é verdadeiro com Deus e você anda nesse caminho, não importando com os obstáculos que virão,
Pois basta a gente olhar nessa palavra e crer e ter fé e saber que esse povo venceu, porque todos que andaram com Deus são vencedores. Então nós também somos vencedores, porque estamos andando com o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Basta confiar na palavra e ver que para nós sermos construídos vamos passar por obstáculos, por dificuldades, mas através dela nós vamos crescendo, e as pessoas que não têm o conhecimento vão olhando e vão querendo um pouco desse conhecimento para elas, porque vê Deus brilhar na vida do seu povo. A palavra de Deus fala que existia um gigante, a qual existia um exército do povo de Deus. Os judeus estavam ali, a qual Saul era o seu rei, e ninguém teve coragem de enfrentar Golias. Mas no determinado ponto, nosso Senhor, nosso Deus, coloca Davi de frente a este obstáculo. E nesse momento Davi não olha para Golias, ele olha para Deus e vê que não existe nada maior do que Deus, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E se você prestar atenção, vai ver que os homens que são verdadeiros com Deus têm coragem. Jesus Cristo foi o homem mais corajoso de todos, porque Ele carregou uma cruz que não era dele, era minha, era sua, para nós sermos perdoados de nossos pecados, para que Deus pudesse olhar dentro de nós e ver o próprio Espírito do Senhor Jesus, e poder através desse Espírito nos guiar e nos mostrar o caminho, que foi o que aconteceu com seus discípulos. A partir daquele momento que Davi tem um encontro com Golias, ele começa a ser diferenciado de todo aquele povo, porque aquele povo, quando olha para Davi, vê Deus também. Porque aquele povo, quando olha para aquela coragem de um menino enfrentando um gigante apenas com uma pedra, e derrubando, não só enfrentando, mas como vencendo a batalha, porque nós somos vencedores, povo de Deus, que anda de verdade, que confia no Senhor, é vencedor. Porque quando nós estamos caídos, Ele nos levanta. Porque quando nós estamos no barco, balançando para lá e para cá, com medo que esse barco afunde, e nós fiquemos à deriva daquele mar agitado, Ele vem por cima das águas, para entrar junto no barco, e para acalmar o tempo. Por isso nós precisamos continuar nessa caminhada maravilhosa, porque quando nós andamos com Deus, Ele escreve uma nova história na nossa vida. Por isso que Davi, quando passa por esse obstáculo que era o gigante Golias, ele começa a escrever uma história na vida de Davi. E aquele povo que estava com medo de uma pessoa, aprende a confiar em Deus por causa de outra pessoa, que foi ungida, que não olhou dificuldades, que enfrentou batalhas. Através de Davi, essa nação desconhecida e pequena se torna uma grande nação, uma nação a qual começa a enfrentar o povo, os inimigos, e a vencer batalhas. Mas não por causa de Davi, mas por causa de Deus. Mas é assim que Deus trabalha na nossa vida. Ele nos mostra determinação e vontade através de pessoas que nós antes também andávamos observando que tinham um brilho do Senhor Jesus Cristo. E através daquele brilho, nós pegamos um pouco para nós, junto com a palavra, e começamos uma nova caminhada. E Deus vai escrevendo uma nova história, minha e sua e de cada um de nós. E ainda escreve o nosso nome no livro da vida.
E esse Davi se torna um grande rei, e esse povo de Deus se torna uma grande nação. Porque Davi confiou de verdade em Deus, assim como nós aqui também confiamos. Em Salmo 41, a palavra de Deus fala assim, Salmo 41 fala assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo de Davi. Davi sabia o que estava escrevendo, porque para Deus operar na vida dele, teve que levar um tempo determinado de Deus. Porque nós, quando passamos a andar nesses caminhos, não mais a nossa vontade, mas a vontade do Criador dos céus e da terra. E se Ele é o Criador dos céus e da terra, o Criador das leis, porque nós não podemos confiar naquele que entregou o seu Filho unigênito para morrer na cruz, por mim e por vocês. É por isso que essa palavra é importante, porque cada vez que nós praticamos, nós crescemos. Ele nos mostra os dois lados da moeda, a dificuldade que nós vamos passar. E fala: continua firme comigo, porque eu estou com vocês. Momentos difíceis vão acontecer, assim como Jesus no Betsebe, quando sabia que ia ser castigado daquele tanto. Mas ao mesmo tempo Ele nos mostra para nós que quando nós estivermos passando por momentos em dificuldades, basta nós dobrarmos o nosso joelho e falar com Deus. Porque o crente, quando luta, ele dobra o joelho. Porque Davi simplesmente ele soltou a pedra, mas quem direcionou aquela pedra foi Deus. Por isso nós confiamos de verdade e sabemos que todas essas histórias escritas nesse livro, ela nos dá força para que nós continuemos firmes nessa palavra. E ao mesmo tempo mostra para cada um de nós que a nossa história é maravilhosa, é linda. Aquelas pessoas que confiam e que andam sem importar com as dificuldades, mas sempre andando com Deus. Davi se torna rei dessa nação. Mas para chegar aonde ele chegou, ele passou por perseguições, por lutas, por guerras. Mas cada uma dessas passagens na vida dele, Deus estava do seu lado. E assim Deus manda falar para cada um de nós: eu estou também do lado de vocês. Eu estou lutando por vocês, eu estou abrindo porta por vocês, eu estou transformando o coração de cada um de vocês. E essa transformação, ela só vem com o tempo. Por isso Pedro nega Jesus Cristo antes do cantar do galo. Mas naquele momento que ele nega, foi o momento que selou a fé dele. Foi o momento que ele se fortaleceu. E Jesus ressuscita e olha dentro dos seus olhos e fala: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. E esse Pedro se torna um grande homem de Deus, assim como cada um de nós hoje. Em João 14, a palavra de Deus fala assim, João 14, 12. João 14, 12. João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Mas ele fala também: se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
a partir desse momento você vê que Jesus fala que nós faremos obras tão grandes ou maiores do que aquela que ele fez. E a palavra de Deus, ela é firme, ela é eficaz, ela é verdadeira. Basta ter fé. Por isso que naquele momento de toda aquela tribulação, onde o povo estava com medo de que o barco virasse, todos estavam apavorados, e Pedro olha e fala: se é o Senhor, faça com que eu vá até aí. No meio de todo aquele momento de dificuldade, Pedro queria mais. Pedro queria sentir aquilo que o Senhor estava sentindo quando estava andando sobre as águas. E quando você tem fé no seu coração e vontade na palavra, quando você tem determinação e amor a essa obra, você pede, o Senhor faz. E quando Jesus Cristo fala, venha, Pedro começa a andar também sobre as águas. E provavelmente os seus discípulos começam um a olhar para o outro e dizer: esse Jesus tem poder. Porque além de multiplicar todos os peixes e os pães, Ele tem poder para fazer que nós também andemos sobre as águas. Indo contra toda a lógica do conhecimento humano. Porque qualquer um que andar sobre as águas, pular nas águas, vai afundar. Mas se você tiver fé em Jesus Cristo, você não afunda. Você anda por cima. É por isso que nós temos que continuar nessa caminhada. Porque Ele nos mostra, tenha determinação e vontade. Porque cada dia vocês vão aprendendo um pouco comigo. Mas esse pouco que nós aprendemos com Deus é grande, é grandioso. Porque é para a vida eterna. Em Atos dos Apóstolos, para terminar, em Atos 3, a palavra de Deus fala assim. Atos 3, 1. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Então aqui você vê se cumprindo aquilo que o Senhor Jesus tinha falado para cada um deles. Porque se nós tivermos fé, tudo se cumprirá na nossa vida. Aqui nesse momento o Senhor Jesus está mostrando para eles: aqueles que andar no meu caminho farão coisas grandiosas ou maiores do que as que eu fiz. Então, se nós formos fiel a Deus e fiel a essa palavra, e ter amor e carinho pela obra do Senhor, o Senhor vai fazer milagres no meio do seu povo. E vai começar a curar pessoas de verdade. E mostrar para as nações. E falar: eu estou nesse lugar. E eu estou no lugar onde prego a minha palavra de verdade. Por isso, Ele nos mostra para nós termos sempre determinação e vontade. Porque não importa se o barco balançar.
O Senhor Jesus, Ele sempre virá sobre as águas e entrará no barco e acalmará a tempestade. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e nos nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite, vamos estar orando pelos pedidos de orações, amém? Aleluia, glória a Deus, feche seus olhos, eleva seu pensamento diante do trono de Deus e